Em vídeos anteriores, nós vimos alguns casos de mensuração ao custo amortizado de recebíveis quando as vendas eram de curto prazo. Agora, a gente vai ver alguns exemplos de mensuração de recebíveis quando a venda é no longo prazo. A companhia Look S.A. realizou, em 2/1/2007, uma venda de mercadorias no montante pré-fixado de 50 mil, para pagamento em parcela única daqui a 15 meses e juros embutidos de 2% ao mês. A empresa manterá essa venda em clientes até seu vencimento, quando ela receberá, em caixa, o saldo acrescido dos juros. Sabendo-se que o valor justo das mercadorias vendidas em 2/1/2007 totaliza 3.750,74, proceda à contabilização desta operação desde o reconhecimento inicial até o pagamento do principal. O que é que nós sabemos sobre essa venda? Ela foi de um valor de 50 mil, o cliente vai pagar 50 mil numa parcela única daqui a 15 meses e a taxa contratada foi de 2% ao mês. Então, nós sabemos que quando uma venda ela é a prazo e ela ocorre no longo prazo, a gente precisa reconhecer a receita de venda e a receita financeira de forma segregada, porque é uma operação que envolveu juros. Como o modelo de negócios da Look S.A. envolve o recebimento de principal mais juros, a gente vai mensurar esse recebível ao custo amortizado e considerando que nós temos aqui o dado da venda de 50 mil, que é o valor que o cliente vai pagar no futuro, a gente vai fazer o reconhecimento inicial da venda ao valor justo. Então, a gente precisa obter a informação do valor justo dessa mercadoria vendida. De acordo com a questão, o valor justo da mercadoria foi de R$ 37.150,74. Esse foi o valor justo que eles nos informaram. Ok? Então, antes da gente começar a questão, eu só gostaria de trazer aqui a definição de ativo circulante segundo o pronunciamento técnico CPC 26, que fala da apresentação das demonstrações contábeis. Esse pronunciamento, em seu artigo 66, ele diz: o ativo deve ser classificado como circulante quando satisfizer qualquer um dos seguintes critérios. Espera-se que seja realizado ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade. Está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado e espera-se que seja realizado em até 12 meses após a data do balanço. Esse item C é o que eu gostaria de chamar a atenção nessa questão. Esse item diz que aquele ativo que a gente espera ser realizado até 12 meses após a data do balanço, ele é considerado ativo circulante. Realizado é recebido ou vendido. Nesse caso, uma venda é recebido. Então, se a gente espera que uma venda seja recebida em até 12 meses após a data do balanço, a gente reconhece como circulante. Mas esse item, ele traz aí algumas discussões dentro da academia contábil, porque há quem considere a data do balanço o balanço no final do período, então o balanço de 31 de dezembro de X alguma coisa, de final de determinado período, e há quem considere após a data do balanço de algum determinado período que não necessariamente vai ser o final do período. Isso por quê? Porque, na verdade, o balanço patrimonial é uma fotografia da empresa e a empresa ela pode querer informações do seu balanço patrimonial de qualquer momento. Então, por exemplo, eu estou aqui na data de 19 de setembro de 2020 agora. Se eu faço parte de uma empresa, eu posso querer saber o balanço patrimonial da empresa nesta data, 19 de setembro de 2020. Então, eu entendo que esse item quer dizer que ativos que sejam realizados em até 12 meses após a data do balanço, qual balanço? É aquele balanço que me interessa. Então, por exemplo, essa venda aqui, ela vai se realizar
em 15 meses após a data do balanço. Que balanço que eu considero? O balanço de 2 de janeiro de 2007, que é o balanço no momento em que aconteceu a venda dessa mercadoria pela Look SA. Então, quando eu considero que um ativo ele é circulante, quando ele se realiza em até 12 meses após a data da operação, a data da venda, o que eu quero dizer é que esse ativo ele se realiza em até 12 meses após a data do balanço no período em que a venda aconteceu, no momento em que a venda aconteceu. Então, se a gente pegar o balanço patrimonial da Look SA em 2 de janeiro de 2007, o que eu sei? Eu sei que essa venda aqui, ela não vai acontecer num prazo circulante. Por quê? Porque ela vai acontecer em mais de 12 meses após a data de 2 de janeiro de 2007. Então, ele acontece em mais de 12 meses a partir da data do balanço de 2 de janeiro de 2007. Mas na universidade, para fins didáticos, a gente acaba falando daqui a 12 meses após a operação, a partir da data da operação, a gente reconhece como circulante. Mais de 12 meses a partir da data daquela operação, a gente reconhece como não circulante. Mas, na verdade, quando a gente diz isso, a gente quer dizer o quê? Um ativo, ele é não circulante quando ele se realiza em mais de 12 meses após a data do balanço em que aquela operação que a gente está analisando aconteceu. Então, eu só gostaria de trazer esse esclarecimento. Eu entendo como ativo circulante aquele que vai ser realizado até 12 meses após a data do balanço no momento em que a venda aconteceu. Então, voltando para a questão. Aqui, a gente tem uma venda que vai se realizar daqui a 15 meses. Então, a gente reconhece ela como? A gente reconhece no ativo não circulante. O pagamento vai ser numa parcela única e ele vai se realizar após 12 meses, né? Daqui a 15 meses. Então, depois de 12 meses, a partir do momento em que a operação aconteceu. Então, para a gente ilustrar aqui, o que a gente tem? Colocando numa linha do tempo. Em 2 de 1 de 2007, a venda aconteceu, 2 de janeiro de 2007. E ela vai ser paga quando? Ela vai ser paga daqui a 15 meses, seria em 2 de abril de 2018, daqui a 15 meses. Mas eu assumi aqui 31 de março de 2018 por questões de materialidade, para que a gente não precise apropriar uma receita financeira lá em abril em 2 dias. Então, por uma questão de materialidade, de custo-benefício da informação, os encargos financeiros que a gente vai apropriar a partir de janeiro, do início de janeiro até o final de março. É como se a venda tivesse acontecido dia 1º de janeiro e o pagamento fosse dia 1º de abril de 2018. Que aí, 1º de abril, 31 de março, ali a gente considera equivalência de data para fins contábeis, e entre 2 de janeiro e 1 de janeiro, não tem por que a gente não apropriar receitas financeiras para janeiro inteiro, porque senão a gente teria que apropriar, se a gente fosse muito criterioso, a gente teria que apropriar aqui equivalente a 30 dias de janeiro, se janeiro tivesse 31 dias, por exemplo, e 1 dia em abril. E isso seria trabalhoso e, na verdade, não traz aí nada de tão mais relevante do que apropriar diretamente essa receita em janeiro. Ok? Então, em 2 de janeiro de 2007, a empresa fez uma venda de R$ 37.150,74.
quando que esse valor vai voltar com juros? Ele vai voltar lá em 31 de março de 2018, 50 mil. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que a partir do balanço da data em que a operação ocorreu, 2 de janeiro de 2017, a gente sabe que é circulante tudo que acontece nos próximos 12 meses, tudo que se realiza nos próximos 12 meses é circulante e a partir desses 12 meses é não circulante. Então, essa venda aqui, ela vai ser realizada daqui a 15 meses. Então, vai ser 3 meses após o período em que ela seria classificada como circulante. Então, no reconhecimento inicial, essa venda ela vai ser reconhecida como um ativo não circulante, porque ela é uma venda de longo prazo. Porque, repetindo, a partir do balanço da data em que essa venda aconteceu, a realização dela Conhecendo isso, nós podemos agora fazer o reconhecimento inicial dessa operação de venda. Então, voltando aqui para as informações, o cliente vai pagar para a Look daqui a 15 meses 50 mil e o reconhecimento inicial vai ser pelo valor justo, que foi de 37.150,74, de acordo com o próprio enunciado. Então, no fluxo de caixa, deixou de entrar para a Look SA 37.150,74 e ao longo de 14 meses, a Look não vai receber nada, ou seja, os fluxos de caixa nos próximos 14 meses serão de zero. Por quê? Porque o cliente vai pagar tudo em parcela única ao final de 15 meses, então principal mais juros. Então, lá no final do 15º mês, o cliente vai pagar 50 mil reais. Organizando o fluxo de caixa, a gente pode calcular a taxa interna de retorno. Então, igual a TIR, igual a TIR, e a gente calcula a taxa interna de retorno com base nos fluxos de caixa que a Look vai receber nesse período. A taxa interna de retorno vai ser de 2%. E coincidiu aqui, a TIR coincidiu com a taxa contratada, isso porque o valor justo da venda ele coincidiu com o valor presente. O que eu fiz para fins didáticos não necessariamente precisa ser. Por isso que a gente sempre tem que analisar a TIR para analisar qual foi o ganho efetivo da operação. Voltando aqui. Então, a venda aconteceu no primeiro mês, lá no começo de janeiro de 2007, mais precisamente 2 de janeiro de 2007. O saldo inicial que a gente tinha era o 37.150,74, que é o valor justo da mercadoria que foi vendida. Sobre esse valor foram incorporados encargos financeiros, ou melhor, receitas financeiras da ordem de 2%. Então, 37.150 vezes 2%, a receita financeira da competência de janeiro, ela foi de R$ 743,01. Como a Look não vai receber nada em janeiro, porque o pagamento é único, essas receitas vão ser todas incorporadas ao capital inicial. Então, no final de janeiro, a gente vai ter um saldo inicial de 37.150 mais receitas financeiras de R$ 743. E esse saldo final de janeiro vai ser o saldo inicial em fevereiro. Aí, em fevereiro, também vai incidir encargos financeiros sobre o saldo inicial de fevereiro e esses encargos, essas receitas vão ser incorporadas ao saldo credor da Look SA, que é o saldo devedor do cliente. E assim sucessivamente até o final do 15º mês. Aí, no final do 15º mês, após a incorporação dos juros da competência de março de 2018, que esse final do 15º mês diz respeito a março de 2018, a Look ela vai receber os 50 mil acordados com o cliente. Então, depois desse período,
a LUC ela vai receber em parcela única os 50 mil, com o principal mais os juros. Então, a gente calculou o ganho efetivo, já fizemos o cálculo dos encargos financeiros por competência, agora é só lançar. Então, primeiro reconhecimento inicial, lançamento inicial. A gente vai reconhecer a receita de mercadorias no valor de 50 mil, com uma contrapartida na conta clientes, 50 mil também. Então, reconhecemos tanto na receita quanto na conta clientes os 50 mil. Eu só cometi um equívoco aqui que a gente já vai ajustar. Esses 50 mil eu estava já reconhecendo como ativo não circulante, mas a gente acabou de ver que a realização dele é de longo prazo. Então, na verdade, isso aqui está errado. Esse débito, ele vai ser lá no clientes, no ativo não circulante, ativo realizável a longo prazo. Porque essa venda vai ser recebida daqui a 15 meses. Então, repetindo o lançamento, a gente fez um crédito de 50 mil na conta receita de mercadorias, lá da DRE, e o débito foi na conta clientes, lá do longo prazo. Então, ativo não circulante, realizável a longo prazo. Beleza? Então, aqui na receita a gente reconheceu ela ao seu valor inteiro, incluindo os encargos financeiros. Então, agora a gente tem que tirar os encargos financeiros daqui dessa receita. Então, os encargos financeiros, eles totalizaram 12.849,26, que é a diferença entre o valor que a LUC vai receber e o valor justo dessa mercadoria na data da venda. Então, a gente vai fazer um débito lá da conta de receita de mercadorias vendidas de 12.849,26, em contrapartida a um crédito na conta encargos financeiros a apropriar, a retificadora de clientes. Só que os encargos financeiros a apropriar, ela é retificadora da conta de clientes de longo prazo. Então, se a venda foi registrada a longo prazo, os encargos financeiros, que representam o ajuste a valor presente dessa venda, também tem que estar lá no longo prazo. Então, realizável a longo prazo. Logo, é aqui que a gente vai fazer o crédito desse lançamento, deixando ele compatível, e agora a gente tem registrado a conta clientes a valor presente e a receita de mercadoria vendida. De fato, contei só o valor das mercadorias vendidas, que foi 37 mil. Beleza? Agora, vamos voltar aqui para a nossa linha do tempo. No reconhecimento inicial, então, a gente viu que a venda foi em 2 de janeiro, que a gente vai reconhecer como se fosse 1 de janeiro, para a gente apropriar toda a receita financeira de janeiro, para a gente não precisar fazer proporções. E o recebimento, a realização, a gente vai considerar como se fosse final de março, lá em 31 de março. Passando o primeiro mês, o que a gente sabe? A gente sabe que a gente precisa, por competência, apropriar a receita financeira que diz respeito a janeiro. Então, passou-se um mês e, durante janeiro, já teve incorporação de juros ao capital aqui. Quanto é que foram esses juros? Foram de R$ 743,01. Então, na competência de janeiro, os juros foram R$ 743,01. Então, lá em janeiro, a gente vai reconhecer essa receita financeira. Eu vou pôr aqui janeiro de X7, para a gente acompanhar. Qual foi a contrapartida?
Encargos financeiros a apropriar lá do longo prazo. Então, 743 em encargos financeiros a apropriar no longo prazo. Por que longo prazo? Porque a conta, essa venda vai se realizar no longo prazo ainda. Então, voltando aqui de novo. Após o primeiro mês, a gente passou janeiro e a gente está entrando em fevereiro. Reconhecemos a receita financeira da competência de janeiro. De fevereiro, o que se realiza em 12 meses a partir de fevereiro é aquilo que se realiza daqui a 12 meses. Então, envolve fevereiro até dezembro, mais janeiro. Então, fevereiro, março, abril, até janeiro, envolve 12 meses a partir da data do balanço do final de janeiro aqui, de 31 de janeiro. Isso aqui, que se realiza nesse período, é considerado circulante. Como essa venda ela vai ser realizada lá em março, então, por enquanto, ela ainda é não circulante. Então, por isso que esses juros aqui de R$ 743,01, eles permanecem aqui no realizável a longo prazo e a gente só fez o débito para reconhecer a parte de janeiro que se realizou. Eu estou falando bem devagar, bem explicado, porque eu sei que muitos alunos, eles ainda têm uma certa confusão na questão de reclassificação. Beleza? Então, agora, vamos para o segundo mês. Passou-se o segundo mês. Vamos olhar como é que está a linha do tempo do segundo mês. Então, no primeiro mês, a gente já reconheceu a sua devida receita por competência. Agora, no segundo mês, o que a gente sabe? Que a receita do segundo mês foi R$ 757,87, que a gente calculou lá no começo com base na taxa efetiva. Então, em fevereiro de 2017, a receita foi R$ 757,87. E a gente vai fazer o lançamento a débito. Em contrapartida, também lá nos encargos financeiros a apropriar no realizável a longo prazo. Então, um crédito aqui. Então, reconhecemos a receita da competência do mês de fevereiro de 2017. Agora, vamos ver como é que fica o nosso patrimônio a partir do terceiro mês. Então, passaram-se 2 meses aqui após o terceiro mês. Então, a gente tem a linha do tempo aqui. Então, a gente já reconheceu as receitas de janeiro, já reconhecemos as receitas da competência de fevereiro, e agora nós vamos reconhecer as receitas da competência de março. Em março, a receita foi de R$ 773,03. E a gente vai fazer o lançamento contábil lá. Então, mais uma vez, aqui na DRE a gente reconhece a receita da competência de março de X7. E a contrapartida vai sair aqui da conta encargos financeiros a apropriar no longo prazo. Março de X7 também. Agora, antes de seguir em frente, vamos voltar aqui na linha do tempo para ver como é que está a nossa questão do circulante. Então, após o terceiro mês, aqui a gente está no segundo mês, após o terceiro mês, passou janeiro, passou fevereiro e passou março. E nós reconhecemos aqui os seus devidos encargos financeiros. Agora, no final de março, o que se realiza como circulante, o que a gente classifica como circulante a partir do balanço de 31 de março?
a gente vai classificar como circulante a partir tudo o que é realizado a partir de 31 de março. Nos próximos 12 meses vai ser circulante. Mas o que a gente tem que vai se realizar nos próximos meses? A gente vai ter abril, maio, junho, julho, até março do ano de 2018. Então, a partir do final de março de 2017 até o final de março de 2018, tudo que se realiza nesse tempo aqui vai ser circulante. Agora, se a gente olhar, os 50 mil que o cliente vai pagar, eles estão para se realizar nesses próximos 12 meses. Então, diferente dos meses anteriores, que ele ia se realizar a partir de 12 meses, agora não. A partir do final de março, esses 50 mil passa a se realizar daqui a um ano. Então, no final de março, o que a gente precisa fazer? A gente precisa reclassificar a venda que estava no não circulante para o circulante. Porque a partir deste momento, essa venda passa a se realizar daqui a 12 meses. Então, vamos lá fazer a reclassificação. A venda, então, estava no não circulante, agora ela passa a fazer parte do circulante. Então, a gente vai acreditar essa conta aqui em cliente, e vou chamar aqui de reclassificação. E vou reconhecer lá no clientes, agora sim, curto prazo, ativo circulante. E se trata da reclassificação. Agora, uma vez que a gente reconheceu os valores a receber, a gente também precisa reconhecer, ou melhor, a gente precisa reclassificar para o circulante os encargos financeiros que estavam lá no não circulante. Então, aqui a gente sabe que, quanto é que a gente tem aqui de conta? A gente tem o que a gente tinha reconhecido no começo do período, menos aquilo que já foi apropriado para a DRE. Então, ao final de março de 2017, essa conta encargos financeiros a apropriar, ela vai estar registrada com encargos de 10.575,34. Por quê? Porque essa diferença, então, ao final de março a partir do final de março, então, a partir da competência de abril até março de 2018, tudo isso aqui agora vai ser reclassificado, porque os 3 primeiros meses, eles já foram reconhecidos na DRE. Então, esse 10.575, a gente vai debitá-lo. Reclassificação também. Do não circulante, vai acreditar lá na conta encargos financeiros a apropriar do circulante. Então, agora ele passa a ser circulante. Ok, agora a gente não tem, essa venda não está mais no não circulante, agora a gente está trabalhando com vendas que estão no circulante. E a partir daqui, basta a gente continuar reconhecendo essas despesas por competência. Então, a gente mês a mês reconheceria venda de abril, maio, junho, julho, até março de 2018. E, ao final de março de 2018, a gente reconhece o recebimento. Aqui, para a gente facilitar, para a gente ser mais rápido, já que o objetivo realmente era chegar até a reclassificação, eu vou reconhecer tudo de uma vez, tá? Então, ao invés de eu reconhecer competência mês a mês, eu vou reconhecer todo esse valor em uma única competência, em um único lançamento. Então, eu vou debitar aqui de encargos financeiros a transcorrer, a apropriar os 10.575 e vou reconhecer como receita de juros. Eu vou colocar abril de X7 a março de X8, que são as competências desses juros aqui. E, uma vez reconhecidos esses juros, ao final de março de 2018, a gente pode também reconhecer o recebimento do cliente, que aí, aqui a gente já reconheceu
todos os encargos financeiros que a gente precisava reconhecer como receita. Lembrando que agora estamos ao final de março de 2018. Basta a gente reconhecer o recebimento do cliente. Então, a gente faz um crédito de 50 mil e a contrapartida vai ser um débito de 50 mil em caixa e equivalentes de caixa. Só para a gente fazer essa operação até o seu final. Aqui, a gente poderia, e talvez seria uma conduta mais apropriada, a gente ter continuar reconhecendo as receitas mês a mês. Mas aqui eu quis ser mais rápida, porque a ideia era a gente realmente falar da reclassificação. Então, tenham em mente que um ativo, ele é classificado como circulante quando ele se realiza em até 12 meses após a data do balanço. E por data do balanço, eu entendo o balanço do momento em que a operação for feita. Então, a mesma coisa eu poderia falar após a data da operação. E o que passar de 12 meses, a partir da data do balanço em que a operação ocorreu, a gente reconhece como não circulante. Porém, na medida em que o tempo passa, quando essa venda ela passa a fazer parte dos 12 meses de período de realização, aí a gente tem que fazer essa reclassificação do não circulante para o não circulante. Ok? Treine em casa e revise as normas contábeis para a gente ficar bom nessa parte de reclassificação. Lembrando que na prática são sistemas contábeis que fazem isso, então profissionais eles não vão ficar fazendo reclassificação à mão, mas é muito importante a gente ter em mente a logística de como funciona o circulante, o não circulante e também o momento da sua reclassificação, ok? Bons estudos e até a próxima!